preparação. E eu falei, preparação, Senhor, preparação do quê? Preparação para receber a bênção, glória, 2024 abençoado. Só que Deus me trouxe para esse livro da parábola das 10 virgens, amém? E a palavra do Senhor diz assim: o reino dos céus será, pois, semelhante às 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Amém? Pode se assentar adorando ao Senhor. Preparação. Qual é o significado dessa palavra? Ação de preparar, de se preparar. Arranjar ou dispor com antecedência, se antecipar, estar pronto para algo que irá acontecer. Não ser pego desprevenido. Estar atento e não disperso. Estar alinhado, vigilante e disponível. Preparar é se antecipar sobre algo que virá acontecer. Se preparar para o que também pode dar errado. Quando nós nos preparamos para algo, nós nos preparamos com antecedência. Quando a gente vai numa entrevista de emprego, a gente não vai de qualquer jeito. A gente se prepara. A gente pensa nas perguntas que, porventura, o entrevistador vai nos fazer e qual é a resposta que a gente pode dar. Quando nós vamos tirar uma habilitação, a gente também não vai, de qualquer maneira, fazer a prova. Existe todo um preparo. Eu vou lá, faço as aulas, estudo, faço as aulas teóricas antes da prova teórica, faço as aulas práticas antes da prova prática. Quando nós vamos nos casar, também nós não nos casamos de qualquer maneira. A gente prepara, as mulheres preparam o enxoval, geralmente as mulheres são mais detalhistas, preparam mais os detalhes. Nós pensamos na comida, na bebida, no que nós vamos gastar. Ninguém vai ao seu próprio casamento sem se preparar. Ou pelo menos não deveria. Pode até fazer isso, mas as chances de algo dar errado são muito grandes. Estarmos preparados para a vinda de Cristo não é apenas ter a consciência de que esse acontecimento vai um dia acontecer. Nós precisamos estar preparados também para combater o que pode ocorrer de errado e que tenta roubar a nossa salvação e a nossa entrada para as núpcias com o nosso noivo. Preparados para fugir da aparência do mal e lutar contra as tentações desse mundo. A vinda de Cristo é certa. A palavra do Senhor, ela vai se cumprir. Mas como nós estamos nos preparando para a sua volta? O que tem preenchido os meus e os teus dias? O que tem ocupado a minha e a tua mente? O que tem roubado a minha e a tua atenção? A preparação não é para amanhã. A preparação é para o agora. A preparação não é lá na frente, no futuro. A preparação é o hoje. Hoje o Senhor nos chama a preparação. O versículo 1 diz: portanto, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram ao encontro do noivo.
O texto fala que todas as 10 virgens pegaram suas candeias, todas elas. E todas elas foram ao encontro do seu noivo. Todas elas conheciam a vinda do noivo, sabiam, acreditavam que o noivo ia vir e, teoricamente, se prepararam, pegaram as suas candeias e foram ao encontro do Senhor. Mas elas não tinham, nem todas elas tinham o que era necessário para se achegar ao seu noivo. Estar na igreja somente não nos torna cristãos. Tem um exemplo que eu vi há muito tempo atrás, logo que eu me converti, de um pastor que ministrava na nossa igreja, e uma vez ele falou assim: qual que é a função de uma garagem? A função de uma garagem é colocar o carro, amém? Mas se um dia, por alguma dificuldade, alguma situação da vida, você precisar morar numa garagem, você vai se tornar um carro por isso? A garagem não te transforma num carro, assim como a igreja não nos transforma em cristãos. O que tem preenchido os nossos dias fora daqui, deste momento em que nós estamos adorando e servindo ao Senhor, e não me entenda mal, eu não estou falando que nós não precisamos vir à casa do Senhor. A Bíblia diz o quão bom é que os irmãos vivam em união, como é bom estarmos na casa do Senhor, é melhor estarmos aqui do que em qualquer outro lugar. Mas a presença do Senhor no nosso secreto, o oculto, como nós nos temos preparado para a vinda do nosso noivo? O que tem ocupado os nossos dias, a nossa mente, o que tem sido a nossa motivação diária, o que tem atraído o meu e o teu coração? Você ainda sonha com a vinda do noivo? Você ainda espera a vinda do noivo? Ou para você é algo muito distante, é algo místico, é algo que você ouve há muito tempo e que talvez vai acontecer só na vida dos teus filhos, dos teus netos? Você sonha com a vinda do teu cordeiro? Você sonha com a vinda do noivo, a noiva? Por que Jesus nos chama de noiva? A noiva, eu sei que hoje em dia, infelizmente o mundo corrompeu muito as coisas. Mas vamos falar da pureza de uma virgem, como a palavra diz. A pureza da noiva que aguarda o seu noivo. Ela aguarda ansiosamente por estar com o noivo. Ela anseia por essa presença. Ela anseia pelo momento em que o seu noivo vai buscá-la. É uma ansiedade, é uma busca. E ela se prepara, ela se adorna. Ela escolhe as melhores vestes. Eu me lembro de como foi a preparação do meu casamento. Era cada detalhe, era tanto detalhe. Eu lembro que eu conversava com as pessoas e toda vez que eu conversava com alguém, tinha um detalhe que eu não tinha pensado. Eu falava, misericórdia. Cada vez que eu falo com alguém, eu falava, já está tudo preparado. A pessoa fala, mas você viu tal coisa? Eu falava, meu Deus, eu não vi isso. É tanto detalhe. E por que o Senhor, Ele nos chama de noiva? Porque Ele nos quer assim, ansiando pela presença dEle e nos preparando em cada detalhe. Eu não estou ministrando que nós devemos estar apenas no espiritual e que nós não devemos fazer as coisas que nós precisamos fazer porque nós estamos no mundo. E Jesus disse, vocês estão no mundo. Ele falou, Deus, eu não peço que os tire do mundo. Nós estamos aqui. Mas o que tem ocupado a maior parte dos nossos dias? O que tem atraído o nosso coração? Quando você está ali desocupado, quando você está no seu momento de descanso, no seu momento de hobby, o que aquece o teu coração? O que faz queimar o teu coração? Qual é a presença que mais te impacta, que mais você tem anseio por estar? Em Mateus 6:21 diz, porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. O nosso interior está preparado? Nós temos guardado o nosso coração? Todas as 10 foram ao encontro, mas nem todas estavam preparadas.
nem todas tinham o que era necessário. Elas tinham consciência, elas acreditavam, elas se prepararam, mas não tinham todo o necessário. Versículo 2 diz, de Mateus 25, 5 delas eram sábias, mas outras 5 eram inconsequentes. As que eram inconsequentes, ao pegarem suas candeias, não levaram óleo de reserva consigo. Entretanto, as prudentes levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O significado de inconsequente é aquele que não mede as consequências de seus atos ou palavras. Irresponsável, imprudente, leviano. Outras traduções chamam essas outras virgens que não levaram óleo de insensatas, loucas, sem juízo. Os inconsequentes não levam em consideração o que está por vir. Ele até sabe que vai acontecer, mas ele não leva em consideração. Para ele não importa, ele não mede a consequência dos seus atos ou da falta de uma atitude correta. Ele simplesmente faz o que lhe agrada nesse tempo. E depois ele vê o que vai dar. Depois ele resolve. Mas o depois ele pode ser tarde demais. Como está a nossa lamparina hoje? Mateus 24, versículo antes, Jesus ele começa a falar aos seus discípulos sobre a sua vinda. E em 24, Mateus 24, 36, ele diz: entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam ao dilúvio, o povo levava a vida comendo e bebendo, casando-se e oferecendo-se em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca, e as pessoas nem notaram, até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão na lavoura, um será arrebatado, mas o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será arrebatada e a outra ficará para trás. Por isso vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Contudo, entendei isso: se o proprietário de uma casa soubesse a que hora viria o ladrão, se colocaria em sentinela e não permitiria que a sua residência fosse violada. Portanto, ficai igualmente vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos esperais. Não perceberam quando Noé entrou na arca. Eles apenas viviam as suas vidas como queriam. Jesus nos chama a estarmos alertas. O significado de estar alerta é quem está vigilante, quem está atento, ágil, vivo. Estar atento àquilo que o Senhor tem para mim e para a tua vida, aquilo que o Senhor nos direciona a fazer, aquilo que o Senhor nos chama. Quantos de nós já estivemos em algum momento que o Senhor nos chamou para oração e nós falamos: não, agora não, mais tarde eu vou? Quantos de nós, algum dia ou outro, o Senhor nos chamou para vir ao culto e a gente decidiu não ir? Versículo 5 diz, de Mateus 25, o noivo demorou a chegar e todos ficaram com sono e adormeceram. O sono pode até chegar, mas ainda assim as prudentes tinham óleo reserva para a lamparina. Estavam preparadas para a demora do noivo. Todas conheciam a palavra. Todas desejavam estar com o noivo. O noivo estava às portas e elas desejavam, foram ao encontro dele. Mas nem todas estavam preparadas para o tempo da espera. Nem todas buscaram o azeite da unção. Nem todas mantiveram a lamparina acesa, o fogo aceso. Nem todas tinham a luz para iluminar o caminho. Nem todas tinham, todas elas tinham a lamparina, mas nem todas tinham o fogo aceso. Nós precisamos não apenas da lamparina, mas nós precisamos manter o fogo aceso, nós precisamos manter a chama do Espírito acesa.
Nós precisamos manter a oração, manter a busca do Espírito Santo. Nós precisamos continuar buscando na nossa caminhada. Não basta apenas nós conhecermos a palavra, não basta apenas nós desejarmos a vinda do noivo, mas nós precisamos estar vigilantes, atentos e preparados. Eu sei que muitas coisas tentam roubar a minha e a tua atenção. E até mesmo, não só para nós, mas não só para os jovens, porque eu sei que para os jovens talvez em algum momento é um pouco mais difícil. Eu já fui jovem, acredite. Eu já fui também. Eu me converti com 19 anos, primeiro ano da faculdade. E pela misericórdia do Senhor, eu me mantive na presença dele até aqui. Mas a gente sabe como é difícil para um jovem dentro de uma faculdade manter o seu coração alerta, manter a chama do Espírito acesa, porque as propostas vêm de todas as formas. As propostas vêm de todas as formas. Só que jovens, eu vou dizer para vocês, isso não vai parar quando você ficar mais velho, porque as propostas continuarão vindo. As vontades, os desejos continuarão vindo. As situações que roubam a minha e a tua atenção do altar do Senhor continuarão vindo. É muito mais fácil, é muito mais cômodo eu e você falarmos: mas eu estou tão cansada, eu vou ali assistir alguma coisa, uma série. Eu vou preencher os meus dias com algo que me traz tranquilidade, eu não quero assistir nada. Tem até um pastor que fala que os homens ficam na caixinha do nada, né? Que liga a TV e fica lá, não está assistindo nada, fica só rodando ali, não está assistindo nada, não está fazendo nada. Também não tem. Às vezes é muito mais cômodo para nós ocuparmos o nosso espaço, o nosso tempo com algo que vai ser prazeroso, que vai ser leve. Mas como está a nossa lamparina? Será que a gente tem azeite ainda? Será que a gente está buscando aquilo que é necessário para a volta do Senhor? Será que nós estamos preparados com o que é necessário? Será que o nosso azeite ainda é o suficiente? Será que o nosso fogo ainda está aceso? Porque é muito mais cômodo, eu sei, eu estou de férias e eu sei como é mais cômodo eu ficar ali, eu vou só descansar, não vou fazer nada. Mas quando o Senhor nos chama para um momento de adoração, quando o Senhor nos chama para a oração, quando Ele nos chama para entregar o azeite, Senhor, como nós queremos a Tua presença. Senhor, nós somos a Tua noiva, Pai, estamos aqui nessa noite. Pai, não é à toa que os Teus filhos se achegaram aqui nesse dia. O Senhor já derramou azeite, Pai, desde o início do culto. O Senhor já encheu as lamparinas, Pai, desde o começo. Pai, nós ansiamos pela Tua presença. Senhor, faz no nosso coração arder, ó Pai, pela Tua presença. Senhor, atrai o nosso coração para Ti. Pai, aquilo que nos faz tirar o foco de Ti, aquilo que tenta roubar a nossa atenção nos nossos dias, Pai, aquilo que tem ocupado, Senhor, os nossos dia a dia, Pai, tantas situações, tantas palavras, Senhor, tantos momentos, ó Pai, Senhor, tantos prazeres, Pai, em nome de Jesus, aquilo que tira o nosso foco, Pai, nos mostra nessa noite, nos ensina a priorizar a Tua presença, nos ensina a priorizar, Pai, a essência, Pai, o Teu óleo, a buscar diretamente da fonte, Senhor. Nos ensina nessa noite, Pai. Nos ensina a tantas coisas que roubam o meu e o Teu coração. Há tantas coisas que roubam a minha e a Tua atenção. Se nós estivermos dispersos, até mesmo quando estivermos orando, algo vem e tenta roubar o nosso foco. Mas o Senhor nos chama para preparação nessa noite. Eu estava conversando com a Elaine ontem.
Eu estava conversando com a Elaine ontem, como Deus faz nas nossas vidas, né? Quando o Espírito Santo vem, a mudança que nós temos. Como tudo muda, né? O semblante, o jeito da gente se manifestar, da gente falar, quando a gente se converte. Eu me lembro que quando eu me converti, como eu falei, eu estava na faculdade e as pessoas começaram a falar que eu estava diferente. Né? É notável quando a gente tem a presença do Senhor, como a gente tem que ser diferente, irmão. Não dá mais para a gente achar que a gente tem que se equiparar ou tem que se ajustar com o que as pessoas no mundo falam, com o jeito que as pessoas se comportam. Não dá mais, não convém mais para nós. Não convém. E é bom fazer a diferença, e é para isso que o Senhor nos chamou. As virgens que tinham azeite, elas eram diferentes, elas eram prudentes, elas tinham o fogo aceso para iluminar. A luz não tinha se apagado. Quem está preparado para a chegada do noivo, ele é diferente, ele faz a diferença onde ele chega. Versículo 6 diz: à meia-noite ouviu-se um grito, eis que vem o noivo, saí a seu encontro. Então todas as virgens acordaram e foram preparar as suas candeias. As insensatas recorreram às sábias, dai-nos o seu azeite. A gente já leu esse texto. Mas as prudentes não entregaram e mandaram que elas fossem vender. Todas fossem comprar. Todas acordaram e foram preparar as candeias. Mas como eu falei, nem todas tinham o que era necessário. Não podemos ter falta de azeite. Não podemos ter a falta da presença no nosso meio. Não podemos ter a falta da presença do Espírito Santo na nossa vida. O versículo 10 diz: mas saindo elas para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de núpcias e a porta foi fechada. Você sonha com esse dia. Você espera por esse dia. Mas chega naquele grande dia, a porta se fecha e você fica para trás. Eu estava conversando com a Elaine ontem sobre algumas coisas e ela estava relatando algumas coisas para mim. E aquilo começou a me ministrar também, porque eu falei: Deus, misericórdia, imagine a gente como essas noivas que não foram prudentes, como essas virgens que não foram prudentes. Você, entre aspas, se preparar a tua vida inteira. Você esperar pela vinda do noivo. Você acreditar que o noivo vai vir. Você saber que você é noiva dele. Mas naquele grande dia você não conseguia entrar porque você não tinha o que era necessário. Você até é noiva, mas você não tinha o que era necessário. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Contudo, ele lhes respondeu: com certeza vos afirmo que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, e nem tampouco a hora que o Filho do Homem chegará. Talvez eu e você possamos olhar, se a gente for se aprofundar em algumas coisas, eu não sou tão estudiosa, Deus ainda vai me capacitar mais, em nome de Jesus. Mas eu ouço algumas pessoas falarem, alguns estudiosos, sobre os sinais e explicar sobre os sinais. E talvez a gente possa pensar, os sinais estão aí, mas acho que vai levar alguns anos ainda. Vai levar um tempo ainda para isso acontecer. Eu vou morrer muito antes disso. Mas, e se Jesus nos chamar antes da vinda dele? Nós estamos preparados? Talvez Jesus não volte hoje para buscar a tua noiva, mas talvez Jesus volte para mim hoje. Talvez Jesus me busque, me resgate hoje. Será que eu estou preparada para subir com o Senhor? Será que o meu interior, o meu coração está preparado? Será que o meu azeite é suficiente para chegar lá e encontrar a porta aberta? Em Efésios 5:8 diz: pois no passado erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como filhos da luz. Porquanto o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor
e não vos associeis às obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as. Versículo 14. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplanderá sobre a tua pessoa. Precisamos andar como os filhos da luz. Aprender a discernir o que é agradável ao Senhor. Despertar para aquilo que o Senhor tem para nós. Aqui Paulo, Efésios, acho que é um livro que nem todo mundo, não se sabe se foi Paulo que escreveu, Hebreus, então Efésios foi Paulo. Paulo diz que nós precisamos aprender a discernir o que é agradável ao Senhor e o que não é. Eu não estou pregando aqui uma situação para nós vivermos todos os dias só lendo a Bíblia, 24 horas por dia, seria bom se a gente conseguisse fazer só isso e não trabalhar e ficar mergulhado. Eu estava ouvindo um pregador que eu gosto muito, uma pessoa que eu gosto muito de ouvir, e ele estava falando sobre alguns jejuns, alguns propósitos que ele faz. Eu falei: Senhor, eu queria fazer um desse, mas eu já fiquei pensando, meu Deus, 40 dias só com água é para os fortes, né? E aí eu já fiquei pensando, como que eu vou fazer para trabalhar e não sei o quê, e as crianças, e como que eu vou dar conta, eu não vou ter força, eu vou ficar fraca. Eu sei que em alguns momentos a gente não consegue fazer tudo o que a gente gostaria. E eu não estou pregando para a gente viver uma vida só na palavra, só na Bíblia, parar de trabalhar, vamos viver só da fé, ninguém vai trabalhar mais, ninguém precisa mais de nada, não é isso. Mas o que tem preenchido, o que eu quero te ministrar hoje, o que Deus ministrou no meu coração, o que tem preenchido o meu e o teu dia? O que a gente tem feito com os nossos dias? Esse é o tempo da nossa preparação. E como nós temos nos preparado? O que tem enchido a nossa mente, o nosso coração? Eu não tive tempo oportuno de pesquisar a fundo sobre isso, mas Deus me fez lembrar de algo e eu vou pesquisar depois, para dizer com mais certeza, porque alguns vídeos que eu vi falam de alguns estudos sobre oração e sobre o que a gente assiste. E o vídeo que eu vi falava que há um estudo que comprova que quanto mais a gente assiste coisas de violência, coisas de agressividade, coisas, sabe aqueles noticiários que só fala coisa ruim? Vai aumentando o nosso nível de estresse, aumenta um hormônio em nós que chama cortisol, que é um hormônio que é ativado no momento de estresse, mas que em altos níveis a gente fica doente. E esse rapaz dizia que há um estudo. Eu não tive tempo hábil para pesquisar realmente o estudo. E existem alguns outros estudos que eu estava vendo também que fala que o ato de simplesmente unir as mãos e entrar em oração ativa um campo da nossa mente que é responsável pelo sistema de decisões, tomada de decisões. E nos ajuda na condução, nas tomadas das nossas decisões. Ajuda também na pressão arterial, ajuda a combater depressão, ansiedade, ajuda a controlar os nossos níveis hormonais. O simples fato de unir as mãos e se colocar numa posição de oração. Um outro estudo falava que o ato de orar em línguas ativa o sistema imunológico. A oração em línguas ativa o sistema imunológico. E aí eu e você, o que a gente faz com o nosso tempo? Eu não pesquisei a fundo esse artigo, essas informações, porque eu queria ter buscado. Eu sou da área da saúde, eu sou chata. Eu queria ter buscado a informação certa para trazer para vocês. Mas se eu creio num Deus que nos criou, eu creio num Deus que é o dono da vida, e que a ciência está na palma das mãos dele. Foi ele que criou tudo isso. E eu creio que é possível que isso tudo que eu falei seja verdade mesmo. Mas o que nós estamos fazendo com o nosso dia? Se nós sabemos que o Senhor fez isso na nossa genética, nas nossas células, no nosso organismo, para que o simples fato da gente orar nos traga esse benefício de nos ajudar na tomada das nossas decisões, no raciocínio lógico, na capacidade de tomada de decisões. E aí o que a gente decide fazer? Eu vou assistir um Netflix. Vou. Eu assisto também, irmãos. Mas Deus tem me incomodado sobre o tempo que eu tenho gasto com coisas que não me edificam. O tempo que é gasto com coisas que não me
aproximam do Senhor. Ai, Gi, mas é o meu tempo livre, eu quero assistir alguma coisa. Como eu falei, eu quero espairecer, eu quero entrar na caixinha do nada. Mas Deus, Ele não nos quer na caixinha do nada, Ele quer a gente na oração mesmo. É o tempo da preparação. Paulo disse em 1 Coríntios 6,12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Eu não estou falando que nós não podemos fazer outras coisas além de ler a Bíblia. Eu estou falando para nós termos discernimento, de guardarmos, de priorizarmos a essência, aquilo que é o mais importante para mim e para a tua vida. É o teu noivo, é o meu noivo, é a presença dele. Eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser, para ver o que eu quiser, para ler o que eu quiser, para assistir o que eu quiser. Eu tenho liberdade, Jesus nos deu livre arbítrio para fazermos o que nós quisermos com o nosso tempo. Mas me convém, me edifica, glorifica ao Senhor, me aproxima ou me afasta de Deus, me aproxima ou me afasta dos propósitos de Deus para a minha vida. Buscai as coisas do alto. Em Colossenses 3, versículo 1 diz: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Buscar o que nos aproxima do Senhor. Eu não estou falando mais uma vez para nós ficarmos ali só ocupados com as coisas do reino, mas o que tem sido a prioridade da minha e da tua vida, o que tem ocupado a maior parte do meu e do teu tempo, o que tem ocupado o meu e o teu pensamento. Paulo disse que ele não se deixaria dominar. A questão é não se deixar dominar por aquilo que é da terra, mas buscar as coisas que são do alto. Como estamos preenchendo os nossos dias? Estamos preenchendo os nossos dias com as coisas do alto? Jesus nos chama para ser luz, para sermos luz nesta terra, e Ele está às portas. Como nós seremos luz? Como nós teremos o azeite para a sua vinda se nós não buscamos as coisas do alto? Jesus, Ele me ministra muito sobre o nosso tempo, como nós temos administrado o nosso tempo. Não tem como a gente falar que a gente não tem tempo para orar. Não tem como a gente falar, desculpa, irmãos, desculpa, mas desculpa. Não tem. Não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler Bíblia. Eu sei que tem pessoas que eu não tenho nem como a gente falar da pastora Carla e do bispo, né? Porque dá até vergonha da gente falar. Vergonha de nós, não vergonha deles. Vergonha de mim. Porque a mulher ora de madrugada e ora e jejua e é monte. Mas eu vou falar de mim, porque é o que eu posso falar. Eu acordo 5h20 da manhã. Levo os meus filhos na escola. Vou trabalhar, chego no trabalho. Trabalho das 9, 9h30 até umas 19, 19h30, 8 horas da noite. Trabalho na Vila Olímpia, eu levo em torno de 2 horas, 2h30 para chegar em casa. E tem os dias da semana, os cultos aqui. Mas ainda assim, a gente tem um tempo para buscar o Senhor. Eu não sei o que a gente vai fazer. Eu não sei se a gente vai acordar uns minutinhos mais cedo de manhã para orar. Eu não sei se a gente vai pôr o despertador de madrugada para orar de madrugada, se você não tem tempo para orar de manhã. Eu não sei se você vai dobrar o seu joelho à noite antes de dormir. Em vez de tomar aquele banho e deitar, não, estou muito cansada, não vou ajoelhar, não vou orar não, porque eu estou muito cansada. Jesus entende, Senhor, abençoa minha noite, amém, glória a Deus, e fecha o olho. Eu não sei o que a gente vai fazer. Eu sei que dá para ler a Bíblia até mesmo no ônibus indo trabalhar. Eu sei que dá para ouvir a Bíblia no carro dirigindo. Eu sei que dá para ler a Bíblia na hora do seu almoço. Eu sei que dá para ler a Bíblia voltando do trabalho também. Eu sei que dá para ler a Bíblia tomando café da manhã. Eu sei que dá para ler a Bíblia almoçando.
Eu sei que dá para falar com Ele no teu café da manhã também. Dá para simplesmente você colocar a sua cadeira do lado e falar: Jesus, senta aqui, vamos conversar um pouquinho. O dia está tão corrido, mas eu preciso mergulhar na tua presença. Não é mais tempo de a gente dar desculpa, irmão. Não há mais tempo da gente dar desculpa. A desculpa do cansaço, da falta de tempo. Um dia pode ser que, não estou profetizando, mas um dia pode ser que na nossa história de falta de tempo, porque a gente trabalha demais, Deus nos dê condições de trabalhar de menos e a gente ter tempo em casa para orar. Deus já me colocou num tempo assim na minha casa, desempregada, para buscar mais ao Senhor. Eu não estou profetizando porta fechada na vida de ninguém, porque quem opera na minha e na tua vida é o Senhor. Mas olha no teu tempo, olha no teu dia a dia. Tem um tempinho para buscar o azeite? Tem um tempinho para acender de novo a lamparina? Ai, mas Gi, eu não sei como orar, eu não consigo. Eu me ajoelho, eu não sei nem como ora. Como que a gente ensina uma criança a orar? A pastora sempre fala sobre o Pai Nosso. Amém? Mas o que é orar? O que eu tenho falado para os meus filhos? Orar é conversar com Jesus. A gente pede para eles orarem, aí a Júlia já fica: Senhor, abençoa quem não tem comida, abençoa quem mora na rua. É a oração dela. Ela já vai, acho que é intercessora, porque a oração dela, hoje eu falei para ela: filha, amém, isso você intercedeu, mas fala com Jesus, conversa com Ele. Aí ela falou: Jesus, tudo bem? Como você está? Jesus, Ele espera a minha e a tua intimidade com Ele. Ele espera o nosso relacionamento com Ele. Como a gente vai para as bodas com o noivo se a gente nem conhece o noivo? Como que a gente espera se a chegar naquele grande dia, ser chamado e chamada por Ele, se Ele nem nos conhece, Ele não conhece nem a nossa voz, a gente nem ora, a gente nem conversa com Ele, a gente nem tem um tempinho. Como a gente quer viver a eternidade com o nosso noivo, se a gente não tem um tempinho para Ele aqui na terra? Quando a gente vai se relacionar, vou falar de casamento de novo, porque Jesus nos chama de noiva. A gente não casa, né? Hoje em dia não é assim. Você vai lá, marca o contrato e casou e pronto, você nem conhece a pessoa. Elaine conheceu seu esposo antes, conversaram, né? Eu conversei com o Paulo, a pastora conversou com o bispo, né? A gente se relacionou. A gente se relacionou para conhecer antes de chegar no casamento. E esse é o tempo da gente se relacionar com o noivo, da gente conhecer. Existem tantos segredos que Ele quer dizer para mim e para você. Existem tantos segredos no secreto que Ele quer liberar para mim e para a tua vida. Tem tanta coisa que Ele quer nos ensinar. Tem tantas respostas que Ele quer te dar. Respostas que o mundo não pode te trazer. Respostas que talvez nem mesmo a medicina pode te entregar. E tem tantas coisas que Ele quer entregar para mim e para você no secreto. Coisas que Ele quer dizer para mim e para você, somente para mim e para você. É uma bênção, um momento aqui do culto, onde Deus usa alguém para falar comigo e com você. Mas como é bom ouvir a voz do noivo no secreto. Como é bom sentir a presença dEle no secreto. Como é bom saber que Ele te ama e sentir o amor do Senhor. Assim como aquele louvor diz, Ele queimou todos os outros amores. A presença dEle é tão impactante nas nossas vidas. Ele quer se achegar a mim e a ti. Ele quer se aproximar mais. Ele quer que você e eu nos aproximemos mais. É tempo de preparo. É tempo de preparar as nossas vestes. É tempo de limpar a nossa mente, o nosso coração. É tempo de nos preparar, lavar as nossas mãos. Oh, é tempo de conhecer mais o noivo na intimidade. É tempo de se preparar, porque o Senhor vem. Ele vem e que Ele possa encontrar a mim e a tua vida. Preparados com a candeia acesa, o azeite cheio, transbordando.
Oh, em nome de Jesus. Que nós possamos estar preparados para a vinda do Cordeiro. Em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus, amém, querido? Se coloque de pé, aplaudindo ao Senhor em nome de Jesus.